Conosco por aqui, Morgana Klein. Bom dia, bem-vinda! Bom dia, Adriana! Bom dia, meninas! Que alegria estar aqui com vocês, que honra! Honra! Essas mulheres lindas, todas lindas. E você, então, somos todas fãs, já admitimos, né? Doutora Ludmila, deixa eu dar um bom dia para a Morgana também, que como está no telão, não consegue se enfiar na conversa. Bom dia! Tudo bem, Morgana? Prazer te conhecer, prazer te receber aqui no Oeste com Elas. Obrigada pela oportunidade. Você combina muito com o programa, viu? Somos fãs, porque além de você ser essa beleza, essa simpatia, fala de temas muito importantes e com um traquejo muito especial e diferenciado. Sei que aqui nos bastidores agora a Bianca te perguntava, você é de Videira, interior de Santa Catarina, mora lá no sul, é um estado mais à direita, tem a força do agro. Já começo te perguntando como acha que os eleitores estão pensando nesse ano. Então, Santa Catarina, eu acho que quando a gente está lá, a gente realmente vive numa bolha, né? Numa bolha, graças a Deus, da direita. A gente vive... O Estado anda muito para que... É muito forte com os seus valores, é muito forte com os seus ideais, e a gente consegue manter criminoso como criminoso, né? Bandido como bandido. É um Estado muito preocupado com a educação. O nosso governador também é firme, aguenta as coisas firmes. Teve até várias coisas que são até paradas lá, né? Por exemplo, cotas, que é um assunto muito falado lá. E faz sentido, porque assim, quando você fala cotas de negros, quando um estado, a gente nem tem uma porcentagem de negros, né? A gente está falando que eu sou de Videira, eu sou de uma cidade onde tem colono, né? Eu estava falando aqui agora, eu sou da roça, e o colono, ele trabalha na roça o dia todo, e muitas vezes ele não tem a oportunidade de receber estudo, de olhar, não tem a cota para o colono, por que não então? E é muito legal isso, só que claro, chega em Brasília o negócio é barrado, não pode funcionar assim. Eu acho que o Brasil, acredito, o Brasil precisa muito ser Santa Catarina. Bateu até uma invejinha aqui. Nossa, bateu uma invejinha. A gente começa a olhar os candidatos a senador em Santa Catarina, justamente, os 3 primeiros são de direita. Diferente aqui de São Paulo, que está uma corrida entre Simone Tebet, Marina Silva, aí no âmbito da direita tem o Derrite, o Salles, o André do Prado, que é o indicado do PL, mas aqui em São Paulo tem uma grande população de esquerda que vai nessa direção, por isso que está colocando Marina Silva e Simone Tebet justamente ali. Então eu sinto uma invejinha aí de Santa Catarina, porque ela está bem mais à direita do que pelo menos aqui em São Paulo. Mas olha que legal também, né? Eu sou de uma cidade que tem 50 mil habitantes. Quer dizer, como hoje a internet, ela dá voz, ela dá visibilidade e dá ao país uma possibilidade de, olha, existe um lugar que dá certo. Porque às vezes muitos seguidores me dizem assim, eu quero mudar para Santa Catarina. Gente, não precisa mudar para Santa Catarina. Vamos fazer... Copiar o modelo. Vamos fazer os outros estados funcionarem. Até mesmo porque não se mude para Santa Catarina para votar na esquerda. Né? É ou não é? Você vai dominando o estado para que isso aconteça, então... Mas é bom ter pelo menos algum estado para se espelhar, claro, em alguns pontos, né? É verdade. E falando em se espelhar, é referência também, né, Morgana? E você se tornou essa referência para tantas jovens, para tantas meninas e mulheres, né? Falando aí, pegando essa pauta, né, da mulher. Essa é a mulher, né, que representa mesmo o Brasil e a mulher que produz, a mulher que trabalha. Mas eu vejo também, você deve ter visto o ministro Alexandre de Moraes, que ele falou dos influencers, né, recentemente. Falando, os influencers, eles estão falando de política, estão falando de... Guerra na Ucrânia. Exato. E dizendo assim, como não pode, tá? Quem pode são aqueles autorizados, né? Aqueles que vierem de um jornalismo militante das faculdades públicas, da USP, né? Então, esses podem. Mas os influencers de direita, esses são fascistas. Ele usou esse termo. Então, eu queria saber como é que você sente e como é que você lida também com esse tipo de rótulo, né?
que é ofensivo, mas que parece permitido quando vem da esquerda para a direita. Os riscos da liberdade de expressão. É um rótulo duplo, né? Porque só do fato de ser de Santa Catarina já dizem que é fascista, não é? Eu acredito que a gente, um tempo atrás, acho que até eu era essa pessoa, acreditava que o especialista sabia, que o especialista era que tinha domínio e que ele tinha estudado e sabia aquilo. Hoje em dia, eu tenho até medo do que as pessoas estudaram, do que elas leram, do que elas consumiram. E aí, quando você volta, eu acho engraçado, eu não sou especialista de nada, eu não tenho domínio de política, eu acompanho vocês pela manhã, tem vários assuntos que, nossa, quando eu entrei em economia, eu não tenho domínio disso. Eu sou uma pessoa dentro da minha casa, lá na roça mesmo, mãe, esposa, vivendo a minha vida e que carrego a opinião que brasileiros do bem carregam. Essa que é a verdade. E aí, você, quer dizer assim, eu enquanto mãe não posso querer uma educação boa para os meus filhos, eu enquanto mãe não posso ter opinião, eu enquanto mulher não posso querer que a sociedade pare de dizer que eu sou vítima, eu não sou vítima, né? Eu sou uma pessoa e todas as pessoas merecem dignidade. Eu ouvi você falando antes até, eu tenho um filho e uma filha. Será que a minha filha merece mais dignidade do que o meu filho? Como assim? Eles são pessoas. E começo a ter até medo de tudo isso que mulheres são capazes, porque a Janja me dá medo. Mulheres são capazes de coisas horríveis, não é? A gente é estrategista, tem que ter medo desse negócio. Então eu acho que o Alexandre de Moraes e toda essa corja, eles querem realmente proibir que pessoas do bem falem, que pessoas falem porque a gente tem coerência no que a gente quer. Todo mundo que vive o dia a dia, quem pega ônibus, quem estuda, quem vai para o supermercado, a gente tem sabedoria do que acontece. Então não é que você está falando algo que você precisa ter estudado anos. Não, é a tua vivência. Ludmila, boa. Muito bom, Morgana. Eu estava ouvindo você falar e estava lembrando, como a Bianca lembrou ainda há pouco, do discurso do Alexandre de Moraes que ele fez agora, quando ele foi homenageado, tal. Ele fez uma palestra de mais ou menos 1 hora e ele estava se queixando de que influenciadores, mas de que influenciadores, pessoas ali que normalmente, antes das redes sociais, não seriam pessoas conhecidas, pessoas, né, populares, passaram a se destacar na sociedade, passaram a ser seguidas como você, que obteve já um grande sucesso nas redes sociais. E essas pessoas passaram a influenciar muita gente. Ele falou, olha, tem muito influenciador aí que tem uma audiência maior do que o Jornal Nacional. E ele estava se mostrando indignado com isso. Em vez dele ficar feliz porque pessoas que normalmente não seriam conhecidas antes das redes sociais, agora com as redes elas passaram a ter uma voz no debate público, em vez dele ficar feliz com isso, não, ele estava se mostrando indignado. E você é uma dessas pessoas que traz aí bons valores, boas ideias para o público, mostra a sua condição de mãe, a sua postura favorável à defesa da família e tudo mais. E por conta desse discurso do Alexandre de Moraes, se a gente for fazer uma contraposição ao que você é hoje, você vira, juntamente com outros tantos, um verdadeiro alvo da tirania. Já aconteceu de você receber alguma ameaça, de você, por ter esse conservadorismo muito explícito nas suas redes sociais, você ser hostilizada, que seja pela turba esquerdista? Como é que você lida com isso? Ou receber algum tipo de notificação também? Você sabe que na plataforma do TikTok, eu tenho, são anos, eu sou anos proibida de... Eu até consigo postar, mas ele não entrega. O meu aparece a mensagem. Tem uma mensagem, são 10 anos. É inelegível para divulgação, para distribuição. Isso, né? Então aquele negócio já não é uma plataforma que eu posso fazer uso. Quanto à retaliação e à intimidação, isso acontece integralmente. Isso sempre está. Porque o que acontece? O esquerdista, ele tem tempo, né? A pessoa de direita, ela está trabalhando. A gente não consegue, em massa, ficar lá condenando um cancelando alguém. Cancelando. O que eu acho é que a gente vai ganhando notoriedade. E eu mesma já fiz um vídeo engraçado, outros vídeos não opinativos. E você vai crescendo o teu perfil
perfil e você vai criando parceiros comerciais, porque afinal você está dedicando o seu tempo e fazendo da sua vida de influenciador um negócio. O que acontece que eu acredito que perde muito? Empresários que têm medo de vincular a imagem da sua empresa com pessoas que têm opiniões e valores. E por quê? Se eu visse que Bruna Marquezine, que essas pessoas, elas nunca tivessem publicidade, tá bom, ok. Mas não pessoas que falam explicitamente, que brigam, que têm uma bandeira, que falam o seu voto e elas não perdem parcerias. É mesmo. A gente isso é bem claro, né? Isso é muito claro. Então eu acho que existe uma trajetória que, Ludmilla, a gente vai mudar isso, tem mudado. Eu tenho parceiros comerciais hoje, tem pessoas que acreditam, e não estou falando que a empresa tem que se posicionar, mas a empresa tem que dar valor a pessoa, aos meus seguidores, e também tem que financiar isso, que realmente a gente faça o Jornal Nacional virar em nada, né? Queremos revista Oeste, queremos o Oeste com elas, queremos influenciadores, queremos isso com a audiência, porque é assim que a gente vai realmente mudar o país. As pessoas parece que foram cansando de personagens maquiados, montados, né? Notícias também, todas... Um exemplo muito emblemático disso que você trouxe, você falou da Bruna Marquezine, mas para mim eu sempre lembro do Fábio Porchat. Ele que disse num podcast que o trabalho de entregador podia ser associado com a escravidão. Justamente ele, né, que é garoto propaganda de 2 plataformas de entrega. Ou seja, mesmo ele criticando, assim, uma crítica pesada em relação a esses trabalhos, as plataformas ainda vão lá e contratam justamente ele. Olha a loucura disso. E na mídia, né, você vê, quem é a garota propaganda do Mercado Livre, né, da 99, né, e tal. Enfim, são sempre esses mesmos, né? A Anitta é Ivete Sangalo, é Porchat, né? São sempre, né, os mesmos. E quanto a direita demorou para descobrir, quando todos nós demoramos para descobrir que a comunicação, de fato, é o que mais importa, é realmente o que molda. Por que existe... eles queriam lá num canto? Porque aí eles conseguem comprar a opinião de todo mundo. Aí, de repente, todo mundo vem opinando e ainda de graça, né? Então, como que isso pode acontecer? A gente demorou muito para entender que realmente é aqui que forma, é aqui, vocês lá dentro da casa das pessoas, é que as pessoas realmente vão pensar em quem elas vão votar, em que as pautas talvez... não acho nada demais a Janja falar o que ela pensa. Não, isso, ela não tem cargo. Ela não a parte B, né? A parte B do pensamento da reflexão. Você não acha que esse tipo de declaração do Alexandre de Moraes é porque ele percebeu isso? Com certeza, é só... Ele é uma das pessoas que percebeu isso. Mas de novo, eles são invejosos, né? É uma característica e você pensar, também. né, Morgana, que toda essa mídia, né? A mídia já TV aberta, todas têm recurso público, né? Então, dinheiro que é de política, né? Investimento ali do presidente, né? Fazendo propaganda mesmo do governo, né? Então, ter aí esse patrocínio é muito mais fácil para gerar a máquina, né? Para fazer acontecer, para contar. Eu estava assistindo com meu esposo ontem o jornal, acho que era da CNN, e depois assisti da Globo. E aí eles falando do Zema, né? Que tinha ido na Globo, e elas, assim, falam de golpe como se realmente o golpe tivesse acontecido. E a gente fala assim, cara, não é possível. As pessoas estão acreditando nisso, né? A gente que conhece lá, sabe que tem o pipoqueiro, né? Que tem o vendedor de sorvete, né? O popcorn ice cream, que até aquele vídeo, né, do Bolsonaro viralizou, aquela fala dele lá na Paulista. As pessoas realmente, elas acreditam, né? Muitos deles, que existiu uma tentativa de golpe. E quando quando outras pessoas que estão na mídia, nas redes sociais, quando passam a influenciar e a mostrar a verdade, isso incomoda. Eu acredito que quanto mais as pessoas elas começam a enxergar em você a verdade, começam a cair, né, aquela trave dos olhos, assim. Você já conseguiu ver até pessoas que te seguem e falaram assim pra você, Morgana, olha, eu era de esquerda, eu pensava que eles estavam certos, mas ao ver teus vídeos, comecei a abrir minha mente, comecei a mudar. Incrivelmente já recebi mensagens dessas. Eu achava que não era possível. Ou também, várias. Eu comecei a fazer uma sequência de vídeos assim, eu não tenho nada contra se você é gay.
se você é trans. É justamente por isso que eu sou de direita, para você ter liberdade de você ser quem você é. E aí eu comecei a receber mensagens de gays. Olha, eu comecei a ver de outra forma, porque existe um personagem que criaram de pessoas de direita que todo mundo é preconceito, que tudo é uma mentira, porque quem quer nichar as coisas é a esquerda. Então isso já acontece, e o que eu percebo muito, e acho às vezes até engraçado, e peço para que as pessoas não façam isso. Você pode ouvir, mas escuta um influenciador, escuta outro, assiste o jornal, continua formando o seu pensamento. Não é porque eu que estou falando que está certo, né? Mas as pessoas também esperam muito para saber o que será que ela achou disso. Olha, estou curiosa para saber o que você pensa sobre esse vídeo. Comenta esse vídeo, por favor, ou eu não tinha olhado dessa maneira. Porque a grande verdade, a gente vive disso, vive da informação, mas a grande verdade é que a pessoa está levantando cedo, trabalhando até a noite, cuidando da sua família, dos seus filhos, e de repente consumindo algo rápido. Ela não está vivendo da informação. E às vezes acredita naquilo que rapidamente ouviu. Então... é preciso estar atento, né? E a gente tem a impressão de que a população está com os olhos mais abertos cada vez mais, né? Para notícias que são mais maquiadas, para canais que trabalham com liberdade de expressão, os que recebem mais dinheiro de governo e aí então tem um rabo preso, um compromisso ali com editar a informação, ou é só uma impressão superficial? Só uma esperança? E eu acho que, na verdade, é tão bom você falar sem rabo preso, não é? É tão bom você poder falar o que você realmente pensa, é tão bom você... não precisar defender um lado porque está caindo, porque tem gente que está caindo bastante, né? Com certeza. Morgana, há pouco vi que você fez uma postagem nas suas redes falando sobre a questão dos votos nessas eleições, votos em branco, votos nulos. Que recado você deixaria como cidadã também ao eleitor sobre responsabilidades? Há alguns pontos para prestar atenção nesse ano. Inclusive, a gente teve o debate nesse último domingo sem a presença de Flávio e Lula. Isso foi muito comentado. A gente falava aqui sobre televisão aberta, sobre outros canais de comunicação. Como avalia esse tema? Gente, pode ser um pouquinho polêmico talvez, mas eu acredito que Flávio fez muito certo em não participar. Acredito, se eu não tenho nada, ele até fez esse vídeo, né, dizendo que não foi. Porque os dois maiores nomes, o que deveria ser era que o Lula deveria ser proibido de não participar, ele devia ter que participar. E aí eu acredito que sim, que Flávio deveria estar lá. Agora deixou até um pouco morno, deixou até a gente não sabendo o que vai acontecer sem a participação dos principais candidatos. Mas eu acho que Flávio fez certo em não estar presente, porque afinal o principal concorrente dele não estava. Então acho que não fazia sentido, acho que tá certo. Acredito também as redes sociais, as informações, a gente pode pesquisar, ninguém deve sair de casa para votar branco, nulo, a gente tem que ter um candidato, a gente tem que acreditar o que a direita realmente, o que aquele candidato, o que ele realmente representa, quem está ao lado dele. Acho que isso faz muita diferença, então a gente tem que realmente cumprir o nosso papel. Não lutaram tanto para dizer que a gente tem que votar, então vamos fazer isso de uma forma correta. Aproveitar esse poder que, inclusive, só vem de tempos em tempos. Acho que os candidatos tinham que estar no debate, obviamente, mas sem o Lula não tinha por que Flávio estar lá. Você acha que o debate na televisão, na mídia tradicional, a propaganda eleitoral gratuita, essa tradicional que todos nós pagamos, que de graça não tem nada, e que é passada desde sempre, né? A gente conhece a propaganda eleitoral nesses moldes tradicionais. Você acha que ela ainda pesa muito? Você acha que ainda vai fazer diferença? Porque, assim... Esse formato, né? Nesse formato, você acha que faz muita diferença na decisão do eleitor? Paula, sabe que outro dia eu vi a pessoa dizendo assim, uma vez a gente desligava a televisão no horário político, agora a gente consome o dia inteiro política. Mas a gente deixou, de alguma forma... a política legal, a gente tem que se preocupar, tudo é política. Então, não, eu não acho que esse horário, e acho que o debate também é um show, eu nem acho que realmente as pessoas estão lá conseguindo mostrar, trazendo as suas propostas e conseguindo. Cada um está preocupado muitas vezes com o seu ego, ou de detonar o outro candidato. Ou fazer o corte. Ou fazer o seu corte, para depois viralizar outra vez. Né? Atenção! Você está sofrendo com dores no corpo? A idade chegou e você está começando a achar que é normal conviver com a dor? Não é. Preste atenção no que eu vou te falar agora. Chegou ao Brasil o Cúrcuma White com magnésio da Vitae Gold. Fórmula exclusiva e 100% natural para ajudar no combate das dores do corpo.
Ligue agora 0800 056 1111. Olá, meu nome é Thaís, eu tenho 55 anos. Um dia em casa, assistindo televisão, eu vi um comercial que chamou muito a minha atenção. A cúrcuma branca foi a melhor decisão que eu tomei. Realmente, para as minhas inflamações e dores articulares, esse produto aqui, ajudou demais. Eu tinha dores aleatórias que mudavam do local dependendo do dia. Com suporte, orientação e a cúrcuma branca da Vitae Gold, posso afirmar que estou bem melhor. Por isso, recomendo. Não perca tempo. Ligue agora 0800 056 1111. As 100 primeiras ligações ganham um creme de erva de Santa Maria de presente.